Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre convosco. Nos encontramos mais uma vez para meditarmos a palavra do Senhor. Hoje, terça-feira, dia 3 de junho de 2025, nós estamos mais uma vez agradecendo e bendizendo ao Senhor por todas as bênçãos e graças que recebemos de modo copioso em nossas vidas. Estamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste este poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são seus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, primeiro, nós precisamos pedir que o Senhor abra as nossas mentes para acolher a palavra dele, para que nós possamos compreendê-la de modo mais profundo e colocar em prática no nosso dia a dia. Envia seu Espírito, Senhor, para que nós possamos meditar mais correta e mais generosamente esta tua palavra, aplicando-a dia a dia em nossas vidas, de modo que sempre busquemos encontrá-lo em nossas orações, mas também nos nossos modos de vida. Que esta reflexão nos aproxime mais de ti, Senhor, e nos ajude a viver conforme a tua vontade. O Evangelho de hoje traz uma oração profunda de Jesus Cristo, que ele pede para que o Pai o glorifique, para que a glória dele retorne para o Pai. Ainda mais agora que ele está deixando a sua unidade com os discípulos e está voltando para a casa do Pai. Mas ele pede também para que o Deus envie o Espírito Santo Paráclito para não deixar desacompanhado os homens que ele manteve consigo na terra. Jesus reconhece que a missão dele chegou ao fim, mas ele deseja que nós, que somos seus seguidores, permanecemos unidos e firmes na fé, pois a nossa missão apenas se inicia. Eu sempre digo que nós precisamos estar atentos, porque nós somos a primeira igreja que Jesus conta. É a igreja doméstica. É aquela nas quais nós ensinamos os nossos filhos a rezar, a fazer o sinal da cruz, para aí sim participarmos dignamente de todos os santos mistérios que nos são apresentados na igreja.
E nela pedimos os sacramentos, que são extremamente importantes para nós, nos dando a alimentação espiritual e corporal para seguirmos o próprio Cristo nesta nossa caminhada. Jesus nos deixa presencialmente, mas ele permanece conosco em alma, em espírito e em divindade. Mas olha só que coisa interessante, a gente às vezes não pensa, né? Jesus, ele nos deixou, naquela época, claro, temos que colocar sempre nesse aspecto, que ele deixou de estar presente. E como eu fiz no comentário na reflexão anterior, ele deixou de estar presente aqui e estar ausente ali. E agora ele está presente de modo onipotente, onisciente e onipresente. Isso significa que ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo, dando atenção a todos nós, ao mesmo tempo. E aí vem uma particularidade muito grande. Ele quer que nós cultivemos os seus valores de fé e fraternidade. Mas nós sabemos como fazer isto? Nós estamos preparados para fazer isso, para assumir essa missão? O Evangelho nos pede que nós fortaleçamos os nossos familiares, fortaleçamos os nossos amigos, através dos laços entre família e amigos, para que a gente possa viver. Essa é a palavra correta, eu estou procurando uma palavra, mas a palavra correta seria viver a unidade. Assim como Jesus e o Pai são um e nós somos um em Cristo, vivamos esta unidade, esta fraternidade. Porque se nós não fizermos isso, como é que nós vamos conseguir reconhecer o valor do outro, ouvir o outro, respeitar as opções, as divergências e, amparado neste aspecto, respeito, nós podemos então dedicar a nossa vida ao serviço, jamais nos esquecendo que nós somos configurados ao Cristo no nosso batismo, mas ao Cristo que serve, aquele que deu a vida pela nossa igreja, aquele que deu a vida por nós que somos igreja, e também aquele que deu a vida por quem não merece, que muitas vezes, ou a maioria das vezes, somos nós. E aí, olhando pelo aspecto do batismo que nós recebemos, pela Santíssima Trindade, a adoção filial de Deus, a gente precisa entender que, para nós mantermos a comunhão com o Senhor, nós precisamos estar em oração. Nós não podemos simplesmente deixar a oração para lá. Mas lembre-se que a oração, ela também precisa de uma ação. E aí o ato de agir tem que estar em conformidade, em concordância com a nossa oração. Se nós rezamos o Pai Nosso, nós temos 7 pedidos e 7 respostas. 7 é o número da perfeição. Mas nós precisamos aprender a reler tudo o que nós lemos. Mas reler não com esses 2 olhos, reler com este olho, com o olho do coração. O olho que o Cristo usa para nos ler, para nos entender, para nos enxergar, para nos meditarmos esta cura que Ele faz em nós todos os dias das nossas vidas. E aí, praticar a humildade e o perdão. Porque se nós formos soberbos, como é que nós vamos conseguir praticar a caridade? Como é que nós vamos conseguir praticar o amor, a misericórdia? Como é que nós vamos conseguir receber Jesus Cristo se nós formos soberbos? Precisamos reconhecer os nossos pecados e pedir e implorar a presença de Deus sempre nas nossas vidas. Porque quando nós somos humildes, nós reconhecemos as nossas falhas. Nós aprendemos com as nossas falhas, mas também com as falhas dos outros. E isso se torna fundamental para que nós possamos manter e criar relacionamentos saudáveis.
nesta condição de um relacionamento saudável, a gente entra na comunhão. Jesus ele gostava muito do termo comensalidade. E aí esta é uma unidade que começa na nossa relação com Deus. Ora, elabora. Orar e buscar viver os ensinamentos divinos. Tantas vezes nos fala Jesus Cristo que nós precisamos mudar, que nós precisamos melhorar, que nós precisamos estar dentro de um contexto da sociedade e da comunidade. Mas como fazer isso daí rolar num trabalho de equipe? Como nós podemos levar para a nossa comunidade um pensamento que nós possuímos sem invadir demasiadamente a privacidade ou a integridade de cada um de nós? Usando os anjos, usando os santos como exemplos. Pessoas que souberam muito bem ouvir e meditar e se tornar pessoas fortes na missão. Quem não recorda o nosso Papa Francisco, que se foi há pouco tempo, que veio para dar um sacudir realmente, né, a igreja, de modo que ensinasse a muitos dos nossos clérigos e a nós também, que a humildade vem de berço, vem do seguimento do Evangelho. Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura, ele não foi colocado num palácio. É claro que nós precisamos entender que a manjedoura, naquela época, naquele lugar, naquele povo, tinha um outro aspecto do que muitas vezes nós vemos aí para lá e para cá nos presépios. Mas não está muito distante do que a gente vê nos presépios. Mas não é exatamente aquilo que nós vemos nas montagens de presépio. Aí nós temos também Madre Teresa de Calcutá, que ela dedicou a vida inteira dela para os mais necessitados, demonstrando um amor e uma compaixão sem distinção. Ela não olhava para quem, ela simplesmente fazia. Né? O Papa Francisco promoveu durante a vida dele inteira, né, o que a gente hoje chama de diálogo e fraternidade, né? A interculturabilidade, ou o relacionamento interracial, interreligioso, a sinodalidade. E vamos pegar um exemplo também que é uma pessoa fantástica, Martin Luther King, que apesar de ser de outra religião, né, era um cristão, mas não era um cristão católico, era um protestante, ele é batista. Ela lutou, ela, né, esta pessoa, né, ele, Martin Luther King, lutou pelos direitos civis nos Estados Unidos, né, e ele foi muito feliz em basear-se nos princípios cristãos de igualdade e de unidade. Ou seja, ele usou a palavra de Deus, né, na íntegra na sua vida para lutar contra essas desigualdades. E um outro exemplo é a irmã Dulce, que aqui no Brasil foi um exemplo de dedicação ao próximo, que ajudou milhares de pessoas carentes com as suas obras sociais. Mas de onde essas pessoas tiraram essa inspiração? Daqui, da Sagrada Escritura. E aí, mais uma vez, eu reforço, meus irmãos e irmãs, a importância de se ler a Bíblia. A importância de se escolher ler a Bíblia. E a importância de se meditar aquilo que se está lendo. São Paulo se dirigiu aos anciãos em Éfeso, recordando que a sua longa caminhada de serviço ao Senhor foi marcada pela humildade, pelas lágrimas, pelas provações, pelas prisões, pelos flagelos e tantas outras coisas que ele sofreu. A começar pelo encontro maravilhoso com o Senhor, onde transformou a vida de Saulo, que era água, em Paulo, que é um vinho. E sem ele, provavelmente nós, na igreja ocidental, talvez nem mesmo tivéssemos conhecido ou ouvido falar de Deus. E nós precisamos proclamar este Evangelho sem medir esforços,
mesmo enfrentando todo e qualquer perigo. Porque nós sabemos que o perigo existe e ele está aí. E aí quando Jesus fala assim que ele não é responsável se algum de nós se perder, pastores e pescadores de homens. Direcionamento, mas a oportunidade de segui-lo é nossa. E aí eu sempre falo, meus irmãos e minhas irmãs, que é opcional, mas a colheita é obrigatória. Se nós plantarmos, nós vamos colher. Se nós não plantarmos, não há o que colher. E aí é o problema, não ter o que colher para entregar. E Jesus nos entrega essa missão da evangelização. Nós nada podemos fazer. Evangelizar, como diz São Paulo, é necessário. E ai de mim se eu não fizer. Aquele convite, né, de que nós precisamos mudar. Mudamos nosso coração, mudamos o nosso pensamento, mudamos o nosso linguajar, mudamos os nossos modos de viver e de agir, sempre amparados pela Sagrada Escritura. Este é o momento em que Jesus vem ao nosso encontro e nos diz: meu filho, meu irmão, vem comigo, e você não vai estar sozinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu confesso que eu sempre gosto de animar as pessoas a procurarem a Sagrada e a Santa Missa, porque ela é o maior de todos os eventos da Igreja Católica, porque é nela que nós fazemos memória, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Em nenhuma mídia social nós encontramos isto, mas as mídias sociais nos ajudam a passar estas informações aos demais. Cada dia que nós lemos e meditamos um pouco do Evangelho, nós conseguimos inseri-lo dentro das nossas vidas, e aí a partir disso sim, mudamos o nosso pensamento e mudamos o nosso modo de agir. E aí o Pai afirma que a vida eterna é esta que Ele começou, mas que nós devemos continuar. E como Ele é o único Deus verdadeiro, e foi enviado pelo Pai, e Ele também nos envia em missão, Ele revela que a nossa existência se torna plena ao estabelecermos uma comunhão genuína com Deus. Ele simplesmente pede para que nós guardemos a palavra, permitindo que essa missão, a do Cristo, se perpetue em nós, a quem o Pai confiou. Assim como os mártires deram suas vidas para testemunhar a fé, nós somos convidados a viver na luz desta unidade, deixando que a verdade divina molde as nossas atitudes e nos fortaleça nas adversidades do mundo. É um convite para sermos corajosos, é um convite para nós estarmos em comunhão. E aí, a gente precisa entender que esta meditação sobre a coragem de servir ao Senhor com humildade é uma questão de determinação, é uma questão de escolha. E a renovação divina evidenciada no Salmo, para quem leu o Salmo, e a oração de Jesus pela unidade na missão dos nossos, que somos seus discípulos, fortaleça-nos na caminhada de fé. Que nós sejamos inspirados pelo exemplo de vida e o sacrifício dos mártires, e nós possamos juntos entregar nossas vidas à missão que Deus nos confiou, certos de que mesmo nas provações, a graça de Deus nos sustenta e nos conduz à vitória. Deixa eu
Senhor, fortalece-nos e concede-nos a coragem de viver como verdadeiros discípulos, comprometidos com o Teu Evangelho, que possamos, assim como Paulo e os seus mártires, dedicar nossa vida ao serviço e testemunho do Teu amor. Guia-nos em cada passo deste caminho e renova em nós a esperança e a unidade que só em Ti podemos ter. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E aí eu sempre faço aquele convitinho bonito para que nós possamos participar da Santa Missa, em detrimento da importância que ela possui sobre tudo aquilo que tantas vezes nós julgamos necessário. Quando a gente assiste um programa de televisão, quando a gente assiste uma meditação ou uma Santa Missa, né, que é enviada pelos meios de comunicação, ela nos ajuda, naquele momento, a buscarmos o significado real de Cristo nas nossas vidas. Significado real este que apenas é transmitido na presença do cristão na Santa Missa, onde em unidade e comunidade é passado tudo aquilo que é importante para nós. A paixão, a morte e a ressurreição do Senhor, que nós fazemos memória em todo o evento onde nós estamos presentes e todo evento onde nós participamos, não assistindo, mas respondendo à expectativa do Senhor. E aí, as questões que eu sempre gosto de fazer no final: como é que a dedicação incansável, mesmo diante das provações, pode nos inspirar a cumprir o nosso chamado em meio aos desafios atuais? E como o clamor que nós celebramos e a renovação com o cuidado que Deus tem por nós, especialmente nos momentos de fraqueza e caridade, podem nos convidar a viver em unidade e ter a coragem para testemunhar a fé. Nós podemos usar esta meditação para nos fortalecermos na fé e nos tornarmos cristãos melhores. E mais uma vez faço o convite a todos aqueles que precisarem eventualmente ou corriqueiramente de uma ajuda, de uma orientação espiritual, profissional, matrimonial, educacional, nos procurem. Neste caso, pode ser qualquer membro do clero, mas se você precisa se reconciliar, aí eu aconselho que procure um padre, que ele é o responsável por conduzir este sacramento da reconciliação. E ele com certeza o fará por vocês. Vamos receber então a bênção final, que por intercessão de São Carlos Langa e seus companheiros, desça sobre nós e as nossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorifiquemos o Senhor com nossas vidas. Permanecemos na paz do Senhor. Uma ótima terça-feira a todos. E quem estiver na comunidade Santo Antônio de Pádua hoje à noite, nos veremos lá para celebrarmos o início da novena de Santo Antônio de Pádua. Fiquem com Deus. Um abraço.